Paz de Cristo a todos. Vamos então, nesse momento, dar continuidade aqui ao nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando os Evangelhos e o livro de Atos, e hoje, no capítulo 4, nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Tá bom? Acompanhe aí na sua revista, a página 97, e eu vou aqui citando em que página eu estou para a gente poder acompanhar. Tá? Então, esse Evangelho, ele tem como autor o próprio João. Esse João é aquele João que é o discípulo de Jesus, aquele que é um dos 3 discípulos que sempre estão em destaque. Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João para estar presente em eventos ali, até mesmo particulares. E é esse João que escreve esse Evangelho. Ele foi escrito em 80 a 95 depois de Cristo. Essa data é a mais aceita entre os estudiosos, entre os eruditos, e tem como tema Jesus, o Filho de Deus, tá bom? João, ele tem essa preocupação de apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus, Deus encarnado, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós, como ele fala no seu primeiro versículo. Então, diferente dos outros sinóticos, dos outros 3 evangelhos, né? João, ele tem ele revela mais profundo do ministério e diferente dos sinóticos, João, ele revela mistérios mais profundos ali a respeito do ministério de Jesus, né? Aqui na nossa página 97 diz que, segundo alguns testemunhos antigos, os presbíteros da Ásia Menor que talvez tenham pedido para João escrever esse evangelho, né? Para refutar heresias já naquela época do primeiro século concernente à pessoa de Jesus, a deidade, né, de Jesus, e para combater falso ensino propagado por um judeu de nome Cerinto, tá? Então João, ele já tem essa dificuldade. Ele é o último dos apóstolos vivo, né? Ele é aquele que morreu ali de velhice, nós sabemos a história, e ele tem essa dificuldade, né? Ele já tem que combater esses falsos ensinos desde do primeiro século. E esse evangelho, tanto quanto os demais escritos de João, finalizando ali com o Apocalipse, né? Eles têm essa maravilhosa apresentação da divindade de Jesus, né? Ele confirmando que ele habitou entre nós, vimos a sua glória. Ele já começa falando do verbo, né, que se fez carne. Então, na página 98, né, nós já falamos sobre o autor, né? Ele não se identifica assim, eu sou o João, mas ele vai se identificando indiretamente como discípulo a quem Jesus amava, né? O discípulo amado, aquele que reclinava o rosto no peito do mestre, e assim ele vai se identificando indiretamente durante toda a carta. O Evangelho evidencia, né, que é João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ex-pescador. João foi um dos 12 apóstolos originais de Cristo e também um dos 3 mais chegados, como nós já falamos, e ele também é responsável por escrever, além do Evangelho, mais 4 livros. O tema, né, já falei que ele tem essa intenção de dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele mostra que Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Que ele pré-existia e é eterno, né? Temos todos os elementos de João, né, mostram que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus. Então, essa é a importância do Evangelho. Sobre a data, como já falamos, entre 80 e 95, isso é o mais aceito, né? Não tem muita dificuldade de aceitar isso. Vamos aqui ver então o propósito da carta de João, página 99, né? João deixa claro lá
capítulo 20, versículo 31, tem um versículo lá que eu digo que de todos os livros da Bíblia, né, principalmente do Novo Testamento, é a mais fácil de entender o propósito do autor, porque ele mesmo diz qual foi o propósito desses escritos. Então ele fala assim, a saber, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz que havia muitas outras coisas a escrever, mas essas que ele escreveu tinham o motivo de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então fica claro aqui o propósito de João ao escrever esse evangelho. Uma visão panorâmica desse livro, né, João apresenta evidências selecionadas, né, mostrando que Jesus é o Messias de Israel, é o Filho encarnado, não adotado, né? Nós somos considerados filhos de Deus por adoção, mas Jesus é o próprio Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, né? O único que vem da mesma genética, da mesma essência do Pai, é Jesus Cristo. Aí, olha que interessante, as evidências comprobatórias incluem, aí João faz aqui algo extraordinário, ele coloca 7 sinais que demonstraram o poder de Jesus, começando pela transformação da água em vinho, e outros milagres citados aqui por João. São 7 sinais, 7 sermões, né? E também 7 declarações, eu sou, né? A mesma expressão que Deus usou para se revelar lá no deserto, no Sinai, para Moisés, né? Ele usa agora para se revelar, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. São 7 eu sou que Jesus dá, 7 declarações, né? Outra evidência assim, comprobatória, né, desse livro, nesse panorama inicial, ele fala da ressurreição corpórea de Jesus, né, que é o sinal supremo e prova máxima que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Apesar de haver outras ressurreições na Bíblia, né, nós vemos desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus trazendo pessoas que experimentaram da morte, né, e trazendo a vida novamente. Jesus, ele é o único que ressuscitou para nunca mais morrer, né? Jesus é o único que ressuscitou num corpo glorificado, né? Isso demonstra mais uma, né, prova máxima da sua divindade, tá bom? Um dia ele prometeu isso a nós também, né, que um dia nós ressuscitaremos, né? Ele ressuscitou Lázaro, mostrando que tem poder sobre a morte, mas Lázaro ressuscitou no mesmo corpo, né? Jesus, quando ressuscita, nós vamos ver isso no final aqui deste livro, né? Jesus ressuscita num corpo glorificado. Então, dando continuidade aqui, João contém 2 divisões principais, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 12, né? Quando trata da encarnação, né, e do ministério público de Jesus, trata ali dos seus ensinamentos, das curas que ele realizou. E depois do capítulo 13, né, é ali onde Jesus já está na última ceia com seus discípulos. Você vê que do capítulo 13 até o último capítulo 21, ele está falando ensinando coisas maravilhosas para os seus discípulos num momento particular, também é muito interessante, né? Aí ele mostra, aqui o autor do livro fala que uma vez que Israel rejeitou, né, uma vez rejeitado pelo Israel do Antigo Pacto, Jesus passou a considerar os seus discípulos como um núcleo do seu novo concerto. Então, onde Jesus fala da nova aliança, onde Jesus ele traz grandes ensinamentos que ficaram para a igreja, tá bom? Características especiais, aqui ele cita 8 características, vamos ver aqui uma a uma. João apresenta Jesus como um Filho de Deus, nós já falamos isso lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 14, ele fala, vimos a sua glória, né? Ninguém contou para João, ele mesmo viu, ele habitou, né? Ele mostra que Jesus é o Filho de Deus desde o começo, né? Quando ele fala isso,
até no final, lá no capítulo 20, quando Tomé declara, né, que Jesus é Deus, ele fala assim: Senhor meu e Deus meu. João, ele registra também esse momento especial onde Jesus se apresenta a Tomé, tirando do coração de Tomé toda dúvida a respeito da ressurreição e a respeito de se ele era realmente Deus, tá bom? Outra característica, né, e ênfase deste livro é a palavra crer. Ocorre 98 vezes aqui no Evangelho de João, né? E ao mesmo tempo esse crer requer do crente total dedicação e não apenas uma atitude mental. Então o crer que João apresenta nesse momento especial da igreja, na história, né, não é um crer apenas de saber, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu sei, não. Você precisa se mover, você precisa viver por essa informação, por esse conhecimento e fazer o que preciso for, até entregar a sua vida se preciso for, por esse entendimento, essa iluminação tão maravilhosa. Então tem uma dedicação nesse crer, tá bom? Ele também dá ênfase à vida eterna, né? Jesus aqui, ele mostra que uma existência sem fim e uma nova qualidade de vida nessa vida eterna, né? João então ele mostra, já quebra aqui vários ensinos errados da época e até modernos, dizendo que a vida acaba no momento da morte física, dizendo que quem morre, né, acaba tudo, né? E aqui João traz o ensino, né, dizendo claramente que Jesus veio para nos dar vida eterna, que há uma condenação eterna também. Então, outra ênfase desse livro. Lá no 4, Jesus ele mostra vários encontros com pessoas, né? Aqui diz que no Evangelho 27 desses encontros são assinalados. Então Jesus se encontra individualmente. É muito interessante isso, né? Eu sempre gosto de falar que Jesus ele não se importava com o público, né? A quantidade de pessoas a qual o seu sermão era direcionado. Os sermões mais lindos de Jesus, né? Foi, por exemplo, João 3, quando ele está conversando apenas com Nicodemos, e ele tem aquela declaração tão maravilhosa de próprio versículo que nós chamamos de textual, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Jesus estava falando para uma pessoa, graças a Deus que, inspirado pelo Espírito Santo, foi registrado para mim, para você, e nós temos isso hoje. O próprio capítulo 4, quando Jesus também se encontra com a samaritana, também é um encontro individual, mas que nos traz o ensinamento de Jesus dizendo que Ele é a fonte de água viva, a água que jorra para a eternidade. Outra ênfase desse livro, o ministério do Espírito Santo, né? Aqui fala da obra do Espírito Santo, né? Pelo qual capacita o crente, comunica continuamente a vida e o poder de Jesus após a sua morte e ressurreição. Então, aqui também nós encontramos esse ensinamento, essa promessa, né, que Jesus fez, né, e que nós podemos ver claramente cumprida hoje na igreja, no meio da igreja. Vamos lá, outra característica especial, verdade, né? Da ênfase da verdade. Ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, e ele faz uma antítese, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele apresenta a palavra de Deus como verdade, ele sendo a própria verdade, ele mostra a antítese na natureza e atividade de Satanás, dizendo que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso, e também é uma característica desse evangelho. A importância do número 7, né, neste evangelho, 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações, também é uma característica aqui, né? Ele fala, eu sou, aqui o autor do livro fala para a gente fazer uma conferência com o próprio 7 que tem no Apocalipse. O Apocalipse também, que foi escrito por João, também ele dá uma ênfase, né,
em 7. Isso também, para que serve isso? Né? Para a gente ficar pegado em numerologia? Não, para mostrar que esse mesmo Jesus aqui, né, que foi escrito por João no Evangelho, é o mesmo Jesus do Apocalipse, é o mesmo o Deus que irá trazer juízo sobre este mundo, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante e última aqui, ele emprega, o emprego das palavras luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer, trevas e mundo. Então, João dá uma ênfase aí e traz bastante comentário sobre essa passagem, essas palavras que eu acabei de dizer. Vamos lá. Agora, a partir de agora, nós vamos entrar no comentário, tá? Vai trazer aqui um versículo, ou um trecho, ou um capítulo, e o autor está comentando algumas coisas interessantes. Ele começa aqui, o primeiro comentário. João não começa na manjedoura, ele não começa contando o nascimento de Jesus, físico, né? Não começa narrando como foi, sua mãe, nada disso. Ele já começa antes que o mundo fosse formado, né? Ele começa no princípio. Jesus era o Filho de Deus antes de se formar, de se tornar carne e habitar entre nós, né? Traz aqui a semelhança do Gênesis aqui no início desse livro. Aí vamos lá então para o verbo, João 1:1. João começa seu evangelho denominando Jesus de o verbo, né? Do grego logos, que é a palavra, né? Mediante isso, João está dizendo que Jesus é a própria palavra de Deus personificada, né? E declara que nesses últimos dias, né, como em Hebreus está escrito no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz que nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Lembra lá o que Hebreus diz? Depois você olha, Hebreus 1, do 2 ao capítulo 1, versículo 1 ao 2. Fala lá, Deus falou de várias maneiras, né, por meio dos profetas, por meio dos anjos, mas nesses últimos dias, né, se referindo ao ministério terreno de Jesus e aos seus ensinos que os seguiram e que permanecem até hoje, ele falou assim, olha, ele não falou mais por meio dos profetas, ele enviou o seu próprio Filho, a própria palavra encarnou, né, e nos falou. Ele segue dizendo aqui, né, que as Escrituras declaram que Cristo é a própria sabedoria e a multiforme de Deus. Aí ele fala também que é a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Depois você olha lá em Colossenses capítulo 2, esse capítulo é muito interessante, que fala bastante sobre isso, né? Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo, como verbo, revela o coração e a mente de Deus. Quando Tomé perguntou, foi Tomé não, deixa eu lembrar aqui, gente, que pediu para ver o Pai, João 14, versículo 9, vamos olhar aqui. Foi Filipe, eu sempre troco Tomé por Filipe nessa passagem. Diz aqui, ó, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de estar comigo durante todo esse tempo, quem me vê o Pai. Como você pede agora, mostra-nos o Pai. Então, Jesus Cristo, ele é a própria revelação de Deus, né, entre nós. João nos apresenta 3 características principais de Jesus como verbo. Vamos ver o relacionamento entre o verbo e o Pai. Vira a página 102, né? Nesse relacionamento do verbo e o Pai, é muito importante nós nunca perdermos isso de vista nós estamos estudando isso na EBD sobre a Santíssima Trindade, né? Cristo, ele pré-existia com Deus, né? Não existe nenhum momento da história onde Cristo foi criado, né? Antes da criação do mundo, está lá em Colossenses 1, 15 e 19, né? Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele. Então, por que distinto? Por que fala distinto? Até é estranho essa expressão, mas é justamente para mostrar
que Jesus já era uma pessoa, assim como Deus Pai era uma pessoa, assim como o Espírito Santo era uma pessoa. Nós cremos nesse Deus uno, mas que subsiste em três pessoas, distintas uma da outra. Então, Jesus, ele coexiste com Deus. Não houve um momento na história onde Jesus foi criado, como algumas linhas teológicas tentam passar. Tá bom? Então, vamos ver aqui outra, continuando aqui no relacionamento entre o Verbo e o Pai, né? Cristo era o Verbo divino, o Verbo de Deus, e ele mesmo tinha a mesma natureza do Pai. Você vê isso também em Colossenses 2, não, deixa eu ler aqui, porque eu até separei aqui para a gente ler. Capítulo 2, versículo 9. Olha só que interessante. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que ele falou para Filipe, né? Quem vê a mim vê o Pai. Porque mesmo sendo três pessoas distintas, né? Essas três pessoas formam o único Deus verdadeiro que nós adoramos. Nós não somos politeístas, né? Como alguns nos acusam. Pelo contrário, nós cremos num único Deus, e esse Deus ele subsiste em três pessoas distintas. Nós não cremos em três deuses, não é aula sobre Trindade hoje, mas sempre é bom a gente relembrar isso, tá bom? E não era essa a intenção de João também em expressar dessa forma como ele expressou. Agora ele fala sobre o relacionamento entre o Verbo e o mundo, né? Foi por intermédio de Cristo que o Pai criou o mundo e o sustenta. O próprio João, no versículo 1, né, no versículo 3, que nós conhecemos muito bem, deixa eu abrir aqui, você abre aí também, o que ele diz? Né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe, né? Foi feito. Então, Jesus, ele foi por intermédio, ou seja, foi por ação, foi pelo próprio Jesus, foi ele próprio que fez todas as coisas, tá bom? E por último aqui, nesses três características que João apresenta aqui do Verbo, né? Ele apresenta o Verbo em relação à humanidade. E se fez carne, né? Tá aí, ó. Em Jesus, Deus se tornou ser humano, com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Isso é muito importante. Ele é postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição de vida e o ambiente humano ao entrar neste mundo pela porta do nascimento humano. Então é muito importante, né, nós entendermos isso, que Jesus ele nasceu, ele encarnou, mas ele encarnou, né, de uma forma sobrenatural, né? O nascimento virginal de Jesus, né, talvez seja a maior prova desse nascimento de Jesus sem pecado, né? Não foi um nascimento que veio da linhagem, né, humana, mas um milagre que o Espírito Santo realiza no ventre de Maria, né, a concepção, né, e com isso nós entendemos que Jesus ele nasce sem pecado e permaneceu assim até o final da sua vida. Podemos dizer até que Jesus como a própria Bíblia apresenta, né, ele é o segundo Adão, né? Ele tem a mesma natureza humana que Adão. Adão foi um homem que foi criado sem pecado, né, vendo a cometer esse ato posteriormente, pecando contra Deus, o que Jesus não fez, tá bom? Mostrando até que era possível fazer isso, pois apesar de continuar sendo Deus, né, como diz aqui, né, ele não usou dos seus atributos para vencer, né, as tentações, para vencer as dificuldades, né, mas ele foi humano,
totalmente humano, plenamente humano, como é o mais correto dizer, e venceu tudo isso em obediência ao plano de salvação, tá bom? Né? Como que ele foi recebido? Né? Ele foi rejeitado, os seus não receberam, né? Ele veio como Messias, aquilo que foi projetado, aquilo que foi prometido, mas os seus não o receberam, e ele foi então rejeitado. Essa é o relacionamento entre o Verbo e a humanidade, né? Então vamos para o nosso primeiro questionário. Então, no número 1, né? Quanto a João, é incoerente dizer que o certo é a letra D, né? O escritor de 3 livros do Novo Testamento. É incoerente dizer isso. Ele não foi escritor de 3, foi de 5, né? O Evangelho de João mais 4. Quanto às características ou ênfase principais destacadas em João nesse Evangelho, é incerto dizer que o número 5 tem certa importância, não são 5, é o número 7, tá bom? Nós já vimos isso aí. E no número 3 aqui, João começa seu evangelho denominando Jesus de ser o quê? O Verbo, é a letra D. Número 2 é a letra A, número 3 é a letra D. Agora marque certo ou errado. João não começa na manjedoura de Belém, mas antes que o mundo fosse formado no princípio. Isso está correto. Cristo pré-existia com Deus antes da criação do mundo. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto do Pai, mas em eterna comunhão com Ele. Também está correto. Então vamos lá para a nossa segunda parte, dando continuidade aos comentários, né? Os comentários bíblicos aqui, trecho a trecho. Essa primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 12, como nós havíamos falado, e tem a ver com o ministério público de Jesus. Então agora nós vamos ponto a ponto aqui. Peço a sua paciência e peço que você acompanhe também aí na sua apostila. João Batista, né, foi a primeira pessoa das 7 grandes testemunhas. João foi o primeiro, né? Lembra que João evangelista, que é o João discípulo que escreveu, a preocupação dele é mostrar naquele momento a divindade de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus encarnado. Então ele apresenta aqui João Batista, que é o primeiro a declarar isso, né? Ele fala, aí ele cita aqui a declaração de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. No momento que João Batista viu o Espírito descer sobre ele e pousar, né? Olha só que interessante, João 1,34. Eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, João descreve aqui as palavras de João Batista dizendo que ele mesmo viu, né? E ele mesmo testifica de que Jesus ele é o Filho de Deus. Tá bom? E termina o seu testemunho. Este é o Filho de Deus, no versículo 34. No começo, Cristo revelou-se... Perdão, mexi aqui na câmera. No começo, o primeiro sinal de Jesus, né, é o de transformar água em vinho, né? Isso demonstra o poder, né, da divindade. Alguns associam, eu acho bem interessante isso, a primeira praga lá do Egito, né? Deus mostrando para o Egito, né, que ele era Deus, que ele era o único Deus verdadeiro, e agora Jesus demonstrando para os seus discípulos naquela festa de casamento que ele também transforma a água, né? Deus transforma água em sangue lá no Egito, e agora Jesus está transformando água em vinho, trazendo alegria para aquela festa, tá bom? Então isso convenceu os seus discípulos, isso é o mais importante aqui. Aí depois, no capítulo 2 de João, já tem aquela passagem onde Jesus ele vai ao templo de Jerusalém e ele expulsa os cambistas, né? E aí ele fala, destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Todo mundo ficou apavorado com isso, porque eles tinham apreço pelo templo, né? E deveriam ter mesmo.
E eles falam assim, mas o templo foi construído em 46 anos, né? Ele, porém, Jesus não estava falando do templo específico de Jerusalém, mas estava falando do seu próprio corpo, que seria entregue, seria destruído, né? Mas que após 3 dias ele ressuscitaria. Aí vamos para o capítulo 3, né? Aí ainda na página 106, diz assim: Jesus transmitiu a Nicodemos maravilhosos ensinos, né, sobre a vida eterna e seu amor. Né? Ele fala do novo nascimento, ele imprime ali, né, um padrão moral, né, que importa nascer de novo. Né? É interessante que aqui na própria revista está dizendo que se Jesus tivesse dito isso à mulher samaritana, talvez Nicodemos entenderia, porque ele achava, porque ela era samaritana e tinha que nascer de novo, tipo, como se ela fosse se tornar judia, né, ou algo do tipo. Mas não, Jesus falou nascer de novo para Nicodemos, e Nicodemos, ele era um homem exemplar, ele era um doutor da lei, ele era alguém que era respeitado na sociedade, né? Mas mesmo assim Jesus falou para ele: importa nascer de novo. Né? João 3,16, que é o que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, né? Tem um propósito de Deus para com a humanidade. Ele revela o propósito de Deus para a humanidade. Aí nós vamos ver aqui alguns pontos. O que revela? Revela o amor de Deus, que o amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todo mundo, né? Esse é o primeiro aprendizado aqui. Outra coisa interessante: Deus deu seu Filho como oferenda na cruz por nossos pecados, né? Fala da expiação dos nossos pecados. Esse versículo também traz essa conotação. Fala assim: porque Deus deu o seu Filho, né? Ele amou que deu, né? Aqui é próprio Deus propondo, né, o sacrifício pelos nossos pecados. Isso é muito gratificante, é muito maravilhoso nós entendermos, né? Crer, né, inclui aqui 3 elementos principais. Primeiro, plena convicção de que Jesus é o Filho de Deus, né? Todo aquele que crê, que ele cita aqui, o que é esse crer? É ter plena convicção, é ter comunhão com Cristo também. Esse é o segundo, né? Pela submissão e ter plena confiança. Então, olha só: convicção de que Jesus é o Filho de Deus, comunhão com Cristo e plena confiança. Então, isso aí tudo abrange aí essa palavrinha crer, no João 3,16. Aí ele segue aqui falando: perecer, né? Perecer, o que é esse perecer? É justamente o ensino, né, da eternidade longe de Deus. É o que está no finalzinho aqui desse parágrafozinho, né? O castigo eterno no inferno. Às vezes nós ficamos com receio de falar do inferno, né, como um castigo eterno, mas foi Jesus quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia, né? Impressionante isso. As pessoas às vezes só olham o amor de Deus no sentido salvífico, né? E é até coerente, né? Mas esquecem de que o rejeitar de um presente, de um dom, de uma graça tão maravilhosa, né? Deus aplica a sua justiça e com todo direito, né? A verdade é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos apresenta que nós éramos todos merecedores desse castigo, mas com a graça de Deus ele nos salvou, tá bom? Então, esse perecer aqui é isso mesmo, é perecer eternamente no fogo do inferno. Aí eles falam o oposto: vida eterna, é a dádiva que Deus outorga ao homem, né? Que expressa, né, não somente a perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade dessa vida. Então, é uma vida eterna, uma vida que começa
aqui nessa terra, nós temos vida e vida em abundância, né? Mas ela perpetua para a eternidade, uma vida com Deus, né? Uma vida que liberta o homem do poder do pecado, e enfim, essa é a vida eterna. Então esse versículo, essa parte é bem interessante, né? Aí ele segue dizendo aqui de Nicodemos conhecia a lei, né? Porém não sabia nada sobre o amor divino, né? Ele era um homem de elevada moral, como nós já falamos, e reconhecia Jesus como um mestre e não como um salvador. Isso acontece muito hoje. Nós vemos vários videozinhos na internet, mensagens de Jesus, principalmente tiram trechos até do próprio da minissérie que está passando do The Chosen, né? Algumas cenas maravilhosas ali das falas de Jesus. Só que muitos querem Jesus apenas como... Até acham Jesus mestre, mas não acham seu salvador, né? Isso acontece hoje. Aí vamos lá então para o capítulo 4. Jesus revelou a uma só mulher, né? Verdades extraordinárias. Ele revela que a sua obra messiânica. Ela fala que estava esperando o Messias, e ele fala que era ele que estava ali. É muito interessante Jesus passando isso para essa mulher. Aí tem todo aquele ensinamento. Jesus não olha a pecaminosidade dela. Jesus revela o coração dela, a intimidade dela, né? Para que ela viesse abrir os olhos e ver quem estava diante dela. Às vezes Deus faz isso conosco. E ele revelou, e ela viu que ele era profeta, e ela creu, né? E esse crer dela, né, lá no finalzinho, mostra que pelo seu testemunho ela levou muitos a Cristo. Aí você vira para a página 108, né, que diz que uma cidade inteira foi ouvir Jesus pelo testemunho daquela mulher. Então isso é um verdadeiro acreditar. Eu acredito e não guardo para mim, eu passo para outros. E qual que era a chance dessa mulher conseguir evangelizar, convencer? Nenhuma. Todo o mérito aqui está na ação do Espírito Santo. Assim como nós temos que entender que conosco é da mesma forma. Não sou eu que tenho o mérito de ensinar, de pregar, de evangelizar. Nós convidamos, nós falamos das maravilhas que o Senhor fez, o que o Senhor tem realizado, e o Espírito Santo ele age como agiu lá na cidade de Samaria. Tá bom? Vamos seguir, página 108. Adoração em espírito e em verdade, né? O que seria isso? Em espírito, em verdade, indica um nível em que ocorre a adoração verdadeira, né? Mostra a disposição, ânimo dirigido pela vida ativa do Espírito Santo. Então, nossa adoração deve ser algo que vem do Espírito. Nós estudamos no trimestre passado na escola bíblica, né, sobre a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Foi também lição maravilhosa, e nós precisamos adorar a Deus em espírito, tá bom? Espírito em verdade. Seguindo aqui, ele fala sobre a verdade, né? É a característica de Deus, aí encarnada em Cristo, intrínseca no Espírito Santo, porque ele fala que aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Essa verdade aqui, né, é aquele que adora a Deus mediante a verdade. Tem gente que, aí é o próprio comentário aqui do autor, tem gente que quer adorar a Deus, que quer prestar um culto a Deus, e da onde que a pessoa tirou esse culto, né? São tantas coisas acrescentadas no culto a Deus, né, que nós olhamos e não conseguimos entender, né? A verdade é que quem despreza o ensino bíblico, né, de como é a adoração a Deus, na verdade está desprezando o próprio Deus, né? A vez está oferecendo a Deus coisa que Deus não se agrada, na verdade. Então, a nossa adoração a Deus tem que ser em espírito e tem que ser em verdade, tá bom? Vamos lá. Fazendo-se igual a Deus. No capítulo 5, eu dei uma lida, né, quando estava estudando.
é muito interessante, né, a gente relembrar o que a gente já leu. Mas Jesus faz várias declarações espantosas, né? E se você ler ali, realmente, Jesus, por isso que no capítulo 6, muitos abandonaram Jesus e foram embora. Falaram assim, é muito duro esse teu discurso, quem pode suportar, né? E aqui no capítulo 5 já começa, ele vai falando que Deus é seu Pai, né? Enquanto as pessoas ainda estão conhecendo ele fala, Deus é meu Pai, e de único e exclusivo Filho, né? Ele mantém ali, fala que tem unidade com o Pai, comunhão, a mesma autoridade que Deus, né? Ele tem poder de dar a vida e ressuscitar os mortos. Olha que interessante, Jesus, João, enquanto os outros evangelhos não estão dando tanta ênfase nesse poder divino de Jesus, João, ele parte com tudo e ele escreve tudo que Jesus falou mesmo. Ele tem direito de julgar a todos, ele que será o juiz, né? Até mesmo no juízo final, isso é importante a gente saber. Ele tem o direito às honras divinas, ele tem o poder de dar a vida eterna. Então, tem várias declarações importantíssimas aqui no capítulo 5 que mostra também a divindade de Jesus. Continuando, ele no capítulo 6, versículo 2, né? E grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos, né? Milagres neste versículo são chamados de sinais. Quais são? Operação de origem de caráter sobrenatural, né? Pode ser um sinal distintivo ou marca da autoridade divina. O propósito dos milagres de Jesus são pelo menos 3. Por que aconteceu milagres, né? No ministério de Jesus? Ou por que os milagres acontecem no reino de Deus, né? Primeiro, para dar testemunho de Jesus. Para isso, Jesus ele operou tantos sinais de maravilha para dar testemunho de quem ele era. Lembra? Tem um momento interessante, acho que é em Marcos 2, que o próprio Jesus fala isso. Ele fala, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra poder para perdoar pecado, aí ele cura. Então ele mesmo fazia sinais para demonstrar que ele tinha autoridade divina, que ele era o Filho de Deus. Então, um dos propósitos dos milagres era esse. Outra coisa, expressar o amor compassivo de Jesus Cristo. Tem alguns milagres relatados também pelos evangelistas, né? Que mostra, e por João, que nós estamos lendo aqui principalmente, que ele se movia de íntima compaixão. Jesus sentia a dor, né? Olha naquele lá da viúva de Naim, quando ele ressuscita o filho dela, né? Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. Jesus, ele via a necessidade e isso fazia com que ele curasse, né? As pessoas. Então também era outro motivo. E evidenciar a era da salvação, né? A vinda do Messias, porque o Messias ele foi prometido com sinais e maravilhas, e isso mostrava que o reino de Deus, né, invadia o domínio de Satanás, tá bom? Então ele veio desfazer as obras do diabo e os seus milagres e evidenciava essa salvação, tá bom? Vamos seguir. As Escrituras afirmam que os milagres vão continuar durante toda a era da igreja. Então Deus enviou os seus discípulos, está aqui na página 109, e falou que os sinais seguirão os que crerem, né? Jesus declarou que, aí o ponto 2 aqui, que se eles crescem, né, eles realizariam obras ainda maiores. E no livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver posteriormente, mostra essa continuação, né, dessas operações aí praticadas pelos apóstolos, demonstrando, comprovando que eles realmente eram enviados de Jesus. E nos nossos dias, né, aqui no último ponto, os dons de curar
de operar milagres, né? Fazem parte dos dons do Espírito, quer conceder à igreja no decurso desta presente era também. Então, assim, nós que estamos aqui estudando uma apostila do curso da Assembleia de Deus, né? Eu acredito plenamente que os dons, né? O poder de curar, os dons de curar é para a nossa geração. Basta nós realmente buscarmos ao Senhor, nos colocarmos em sua disposição, e o Espírito que distribui os dons conforme Ele quer, como Paulo diz, com certeza Ele tem operado e continuará operando dessa forma no meio da sua igreja, até o último dia, né? Nós não temos um versículo sequer na Bíblia que cite que os dons cessaram, como alguns irmãos aí de outras teologias afirmam, tá bom? Então vamos lá. Jesus citava as Escrituras, né, para ratificar o que dizia. Então tudo ele falava. É interessante que no capítulo 7, versículo 38, tem uma passagem muito interessante aqui, que esse versículo é bom você sempre anotar. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nós não temos que crer somente em Cristo, nós temos que crer em Cristo, né? Como diz as Escrituras. Nós não podemos inventar um Cristo particular, e isso é o que muita gente faz hoje, né? Jesus para mim é isso, Jesus para mim é aquilo. Ainda que realmente ele seja tudo para nós, ou o mais importante, ou o principal da nossa vida, nós precisamos conhecê-lo como as Escrituras o apresentam, né? E Jesus fala que esse que crê conforme diz as Escrituras, né, rio de água viva fluirão do seu interior. Somente Deus tem o direito de determinar a regra de fé. Então, aqui o autor, no finalzinho do 109, ele dá a ênfase na importância de nós acreditarmos conforme a palavra de Deus, né, nossa única regra de fé e de prática, tá bom? Aí, pulando para 110, ele fala ali, a Escritura divinamente inspirada é a autoridade final dos crentes. Então, nós precisamos crer como diz as Escrituras. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui ele faz um comentário bem pessoal, diz que quem crê, quem professa lealdade à religiosidade, à denominação, a religião A ou B, mais do que a Bíblia, né? Tem situações que nós vemos denominações passarem por cima das Escrituras descaradamente, e às vezes pela aquela arrogância, né? Assim como foi os próprios líderes judaicos, né? Eles não queriam abandonar aquilo que eles mesmos criaram. A lei não era para ser abandonada, a lei era para ser cumprida. Jesus cumpriu a lei, e o fim da lei era Cristo, né? A finalidade da lei era Cristo. Mas eles tinham tanta religiosidade, tantas regras, que acabaram impedindo eles de chegar ao cristianismo, né? Aí no finalzinho desse pensamento, o autor aqui coloca, deixa eu ver, portanto, alguém não submete suas crenças à doutrina e autoridade da revelação apostólica do Novo Testamento, coloca-se fora do cristianismo bíblico e da salvação em Cristo. Então, nós precisamos crer exclusivamente na palavra de Deus, tá bom? Vamos seguir. Verdadeiramente sereis livres. João 8:36 diz ali, né, que o não salvo, ele é escravo do pecado. Esse éramos nós, todos, escravos do pecado, né? Servo de Satanás, escravizado pelo pecado e por Satanás, como está aqui, né? Mas quando nós somos regenerados, né, encontramos essa mensagem
o Espírito Santo passa a habitar em nós. O verdadeiro crente, está aí na segunda parte aí, é o salvo em Cristo com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, liberta-o do poder do pecado, né? E aí nós estamos realmente livres. Livre de quê? Livre para se tornar servo de Deus e da justiça, e não mais livre, escravo do pecado. Eu não sou mais obrigado agora a cometer. Eu tenho poder, não vem de mim, mas vem do Espírito Santo, de vencer as minhas próprias vontades, né? Antes isso era impossível, até mesmo porque nem vontade de vencer nós tínhamos. Mas hoje nós saímos da morte para a vida, e é isso que João está ensinando aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos pular aqui para a página 111. O Cristo nos oferece agora o poder santificador, né? É o que está lá em Gálatas 5, né? Que fala ali dessa luta, da guerra contra a carne e espírito, né? E uma das melhores coisas que... Olha só, eu achei interessante essa aplicação que ele fez aqui. Uma das melhores coisas que aconteceu ao cego, que está registrado lá no capítulo 9, versículo 34, diz que se ele fosse permitir... Uma das coisas que aconteceu ao cego de nascença foi a sua exclusão de sua religião anterior, porque por ser cego ele não podia participar da religião judaica, ele era excluído, Aí quando ele foi curado, lá no capítulo 9, versículo 34, ele foi lá e o pessoal lá, os líderes falaram assim: você é pecador desde nascença, o que você está falando? Você quer ensinar pra gente agora? Porque ele estava agora lá falando de Jesus, né? Aí olha que interessante, se ele fosse permitido permanecer na sinagoga, teria corrido o perigo de voltar aos caminhos tradicionais do judaísmo e aos poucos alienar-se de Cristo e do Evangelho. Interessante, né? Essa pessoa que era rejeitada foi alcançada, né, por Jesus, e pessoas que eram tão devotas, acabaram deixando essas coisas impedirem de Jesus reinar em seu coração. Então, bem interessante, eu achei essa aplicação dele aqui. Ele fala também que Jesus é o bom pastor prometido, né? Lá em Isaías, Ezequiel, né? Aí algumas aqui aplicações. Essa metáfora de Jesus como um bom pastor ilustra o cuidado terno e devoção que ele tem pelo seu servo, né? Como se ele dissesse: eu sou para todos aqueles que creem em mim o bom pastor, e para as ovelhas cuidadoso, vigilante e amoroso, né? A característica de Cristo como o bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas, né? Esse é o modo ímpar que ressalta Jesus como bom pastor, é a morte de Cristo na cruz pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Aí nós vemos em Marcos chamando de bom pastor, em Hebreus chamado de grande pastor, e em 1 Pedro chamado de sumo pastor, né? Aí o último ponto aqui desse página 111 diz que o ministro do Evangelho que ocupa esta posição, né, apenas como um meio de vida ou de obter honrarias, é mercenário, como o próprio João diz lá no capítulo 10, né, que o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas. O falso pastor pensa em primeiro lugar em si e na sua posição diante dos homens. Então Jesus faz essa comparação aí com os falsos mestres. Até interessante que nesse capítulo nós vemos, já conversamos com isso em sala de aula, mas ali Jesus está falando dos falsos mestres, né, dos falsos ensinos, e ele fala: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e se referindo a esses falsos mestres, né? E em todo lugar as pessoas atribuem isso ao diabo, né? O diabo veio, tem gente que até troca a palavra
o ladrão e coloca o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não que isso não seja uma verdade também, mas não é o texto bíblico. Nós podemos chegar a essa conclusão por outras passagens bíblicas, outros ensinos que a Bíblia fala sobre o diabo, mas esse versículo específico Jesus está falando dos falsos mestres, tá bom? Mas isso a gente já falou, só relembrando aqui. Outro sinal maravilhoso de Jesus foi a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias. Isso surpreendeu todos os judeus, né? E ele declara para Maria também, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Né? Essa declaração que Jesus faz ali no capítulo 11, versículo 25 e 6. No João 11,35, nesse pequeno versículo, Jesus revela profundo pesar de estar de Deus pela tristeza do seu povo. Aqui, irmãos, há uma discordância entre alguns teólogos, né? Eu acho que eu já citei isso com vocês também, mas tem gente que fala que Jesus chorou pela incredulidade deles. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, né? Eu gosto de falar isso porque o próprio autor aqui da lição também trouxe esse ensino, né? Apesar de tradicionalmente eu sempre ouvi isso, principalmente no meio da Assembleia, mas aqui um livro da Assembleia ensina claramente que não, que Jesus ele chorou, né? Porque ele viu o sentimento humano, ele sofreu, ele sentiu, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, né? Ele não era uma pessoa a par da situação, muito pelo contrário, Jesus ele se fez homem justamente para sentir a nossa dificuldade, para vivenciá-la, e diz que ele chorou. Os próprios judeus deram testemunho disso, vede como ele o amava, né? Mostrando que Jesus estava chorando porque amava. Aí é que diz que esse fato seja um consolo para todos aqueles que sofrem. Cristo sente por você, né? Jesus ele sente a nossa tristeza, a nossa dor, ele mais do que ninguém nos entende. E assim como ele chorou lá por Lázaro, ele também sente, mesmo sabendo que ele tem poder para mudar qualquer situação. E temos essa promessa futura, né? De nunca mais termos tristeza, nunca mais termos dor, nunca mais termos nada disso, tá bom? Quem neste mundo aborrece a sua vida, João 12, 25. Rapaz, isso aqui, na versão que eu tenho aqui, pegou pesado, né? Olha a versão que eu tenho, como é que tá aqui. Depois você olha na sua versão. Eu sei que na maioria das versões está: quem neste mundo aborrece a sua vida, né? Esse é o tradicional, mas olha na NVI como que tá. Versículo 25. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna, né? Olha que interessante, aquele que odeia a sua vida neste mundo. Então, Jesus está dizendo aqui, né, de valorizar mais os interesses celestiais, os interesses do reino, do que os seus próprios interesses. Acho que é isso que Jesus ensina, né, em todo o seu evangelho, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Venha a nós o teu reino, né? E quando a gente consegue, né, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, alinhar essas coisas, né, a olhar mais para o reino, para a missão, para algo do que para nossas próprias, as coisas acabam se alinhando e nós vemos grandes coisas acontecendo na nossa vida. Vamos lá. Agora vamos partir para a segunda parte do ministério, já caminhando para o final aqui, tá bom? Do capítulo 13 ao 17, né? É o momento que Jesus ele começa a falar agora em particular com seus discípulos, né? Ele foi rejeitado publicamente e agora Jesus revela aos seus discípulos mais íntimos coisas como, por exemplo, a própria ceia, né? Era na Páscoa dos judeus, nesse último momento
que ele institui a ceia, que nós participamos até hoje. Paulo, ele relembra isso lá no capítulo 11 de Corinto, né? Demonstrando que é sim uma ordenança para a igreja, para nós participarmos, lembrarmos do sacrifício de Jesus, né? Com reverência, com discernimento. Por isso que nós seguimos falando que quem não tem discernimento, quem não abandonou o pecado, né, não deve participar da ceia, porque é você comer sem discernimento, é a mesma coisa que você você fazer algo que sabendo que o significado daquilo, mas aquilo não muda nada na sua vida. Então é bem isso. Vamos lá. Jesus fala aqui no final do capítulo 13 que ele dá um novo mandamento, está aí na página 113, no terceiro parágrafo, né? Um novo mandamento ele dá antes de sua partida, que amemos uns aos outros, né? Que nós amássemos uns aos outros. Então o amor ela é a prova do discipulado, né? Quer conhecer se alguém é discípulo de Jesus, se nasceu de novo, essa pessoa ama o próximo, você ama o próximo. Então isso é sempre importante a gente ter em mente, né? Esse amor é o amor ágape, tá? Esse amor que é sacrificial, que é abnegado, que é o amor, né, que visa o bem do próximo. Então vamos lá, no finalzinho do 113, aquele que tem os meus mandamentos, né, no capítulo 14, versículo 21, ele diz aqui, guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna, não é uma obrigação, né? A nossa obediência a Cristo, aí no primeiro ponto aí embaixo, né? Embora nunca perfeita, deve ser porém real, né? Nós sempre devemos buscar entender os mandamentos do Senhor, buscar aprender e guardar, mesmo com imperfeição, né? Aí ele fala no finalzinho assim, ó, o esforço humano de guardar seus mandamentos torna-se legalismo, né? Quando nós não temos amor a Cristo. Muitas pessoas são legalistas. O que é isso? São apegados às leis, às regras, sem amor nenhum, nem por Deus, né? E muito menos pelo próximo. Então, quando a gente foca somente nas regras e não está nem aí nas pessoas, né? Por exemplo, lembra Jesus? Jesus não. Um exemplo interessante que me veio aqui agora. Jesus ele não aprova o divórcio. Jesus ele não aprova a pessoa viver amigavelmente sem estar casado. Mas como foi a atitude de Jesus com a mulher samaritana? O que ele fez? Jesus falou claramente, olha mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Mas antes ele falou, eu te conheço. Você é alguém que já teve 5 maridos, o que tem agora não é seu. Jesus ele tem as regras, nós temos regras importantes a ser seguidas, que são até mesmo para nos proteger e para manter o bom nome do Evangelho. Mas Jesus ele não focou nas regras, ele focou primeiro na alma. Ele falou que ele tinha, né? Ele está convidando ela a mudar de vida, com certeza, mas pessoas passam por cima de outras, né? E se tornam legalistas, né? Jesus não estava tão preocupado só com as regras, ele estava primeiro preocupado com as pessoas. É claro que quando ele perdoa alguém, assim como ele fez no capítulo 8, ele fala, vai, não peques mais, tá bom? Então vamos lá. A pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais, presença interior, tá bom? Vamos passar aqui para 114, ele vos guiará em toda a verdade. Eu preciso voltar aqui porque essa passagem é interessante. Jesus ele faz uma parábola, né?
ou uma alegoria, ele fala que ele é a videira verdadeira, né? E os seus discípulos são os seus ramos, né? Então, nós, com essa alegoria, essa parábola, nós precisamos nos manter em Jesus. Ele é a videira verdadeira, né? Se ele é verdadeiro, porque tem várias falsas, né? Ele é verdadeiro, aquele que permanece nele dá fruto, né? Então, é muito interessante essa passagem que Jesus faz, essa alegoria interessante, né? E Jesus também fala, né, do Espírito Santo, aqui nesse capítulo 14, que ele fala que enviaria outro Consolador, outro da mesma essência, outro, né? Enquanto Jesus está sempre falando do Pai, agora ele fala do Espírito Santo, que mandará e que glorificará ele, que confirmará a obra que foi realizada aqui na terra por Jesus. Então esse é o principal ministério do Espírito Santo aqui entre nós, tá bom? Vamos lá, agora sim. Ele nos guiará em toda a verdade, né? Ainda falando do Espírito Santo, né? Que é a obra de convencer o homem do pecado, né? Isso não só para o incrédulo, tá? Isso é uma obra contínua também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo, guiando na verdade. O Espírito Santo falará ao crente concernente ao pecado, justiça de Cristo e ao julgamento da maldade, com vistas a ele dá aqui alguns pontos: conformar o crente a Cristo, guiá-lo em toda a verdade e glorificar a Cristo. Esse é o principal, como eu falei, obra do Espírito Santo, né? Que é glorificar Cristo. E o que é glorificar? É tornar viva em nosso coração a obra que de Jesus realizou, tá bom? Crendo, a gente acreditando nisso e agradecendo a Deus por isso. Vamos pular aqui porque já está bem grande esse nosso vídeo. Então, depois Jesus faz a sua oração sacerdotal, não é isso? A sua oração sacerdotal, ele junto com os seus 11, que Judas já tinha partido para traí-lo, né? No capítulo 17 ele faz a oração final, né? E ele mostra nessa oração interessante, eu estava lendo aqui, como que nós devemos orar pelos nossos liderados, pelos nossos filhos, né? E na última partezinha do capítulo 15 diz aí, como que deve ser essa oração, né? Como que foi de Jesus, modelo para nós, para que os nossos conheçam inteiramente a Jesus Cristo e a sua palavra. Outro, para que os preserve do mundo, da apostasia, de Satanás, do mal e dos falsos ensinos, para que tenham continuamente alegria em Cristo, para serem santos, né? Para serem para que levem outros a Cristo, para preservarem na fé e que habitem com Cristo no céu, e para que permaneçam constantes. São itens, detalhes importantes para nós orarmos. Agora imagine os discípulos vendo Jesus orar ao Pai por ele, dizendo que eu quero que onde eu esteja, eles estejam também. Então também foi mais uma demonstração de amor de Jesus pelos discípulos. E interessante que eu falo que ele permanece a interceder por nós, né? Mesmo estando em glória, mesmo estando diante do trono, né? Ele ainda intercede por nós. Então, mais uma demonstração do amor de Deus por nós, né? Através de seu Filho Jesus. 116, última página. Sofrimento e morte. João 18 e 19, né? É o momento, né, onde Jesus ele glorifica o Pai, né? Ele cumpre a obra e ele salva o mundo pecaminoso, né? Aí todos os discípulos abandonam Jesus, menos João, né? Ele é o único que permanece. Aí ele fala que até Natanael, até André, até Tiago, todos eles abandonaram Jesus.
Na cruz temos o registro da expressão máxima de ódio e também de amor. Ódio do homem para com Deus, né? Mas também a expressão completa de Jesus por nós. E o brado está consumado é como se fosse um brado de vitória, tá bom? Lá no finalzinho, vitória sobre a morte, né? Temos um Salvador que venceu a morte, ele vive para sempre. O túmulo está vazio. João retrata aqui 10 aparições, né, de Jesus após a ressurreição, que contribui para os seus discípulos crescerem. E ele cita aqui a 7ª testemunha, que foi Tomé, né, o duvidoso, e que é onde Tomé faz a declaração: Senhor meu e Deus meu, que nós já falamos. Então esse é um breve resumo, né, do livro de João. Nós sabemos que tem muita coisa, capítulo por capítulo, é um ensinamento maravilhoso. Então vamos para o nosso questionário. Questão 6. No começo, Cristo revelou-se de Filho de Deus pelas suas palavras e atos. O primeiro sinal da sua divindade foi, letra B, transformar água em vinho, tá bom? Quanto a Nicodemos, podemos afirmar que, através de Jesus, letra D, conheceu os maravilhosos ensinos sobre a vida eterna, seu amor e o novo nascimento. Outra, número 8. Depois de anunciar sua partida, o Senhor dá aos discípulos um novo mandamento. A prova do discipulado está no fato de amarmos uns aos outros, letra C. Marque certo e errado. Afirmar que qualquer pessoa, instituição, credo ou igreja já possui autoridade religiosa, a igreja é igual à revelação inspirada de Deus ou maior do que ela, equivale à idolatria, certo? Né? Nada tem a mesma validade do que a revelação de Deus, que é a palavra. A ressurreição de Lázaro é o sinal do Evangelho de João. Os outros evangelhos registram a ressurreição da filha de Jairo e da filha da viúva de Naim. Tá certo? É isso? Então que Deus abençoe. Desculpa o vídeo longo, né? Nossa aula é de 2 horas, já consegui resumir aí um pouco mais aí. Que Deus abençoe.